Gostaria de pedir que você abra sua Bíblia em 1 João, primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, versículo de 1 a 6. Vamos falar sobre benefícios do verdadeiro cristão. Talvez seja meio inadequado nós querermos falar em meio adequado, não, inteiramente adequado, inadequado nós falarmos nos benefícios de cristão em 20 minutos, meia hora. Impossível. Nós precisaríamos de muito mais tempo para falar dos benefícios do verdadeiro cristão. Por isso eu arriscaria mudar um pouquinho o título da mensagem como alguns benefícios do verdadeiro cristão. Eu acho que aí fica um pouquinho mais justo em relação ao tempo e em relação ao que nós vamos falar, porque nós vamos falar olhando só o Evangelho de João. Porque se nós formos olhar toda a palavra de Deus para ver os benefícios do verdadeiro cristão, aí nós precisaríamos de muito mais tempo, sem dúvida nenhuma. Mas primeira carta de João, a partir do capítulo 2, a partir do versículo 1 do capítulo 2 até o versículo 6. Poucos versículos, mas com muito conteúdo. O texto diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. E nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Então esse é o texto. Nós já temos olhado essa primeira carta de João, e nós vimos o quanto o conteúdo da carta de João até agora tem sido bastante profundo, a partir do momento em que João diz que aponta para Jesus como aquele que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Então, o que o apóstolo João dá é o testemunho de que ele viveu tete a tete, face a face, olhando nos olhos, tocando, andando com ele, ouvindo o verbo da vida, o próprio Deus. Então o próprio Deus esteve conosco, com a mesma roupagem que nós. Para quê? Para levar os nossos pecados através do sacrifício na cruz. Homem nenhum poderia ter feito isso. Então o Deus Todo-Poderoso precisou tomar a forma humana, e estando na forma humana, se submeter à morte, sendo derramado o seu sangue, e morte de cruz, e depois ressuscitado, porque evidentemente ele não poderia ser mantido no túmulo, e apontando para nós aí uma série de benefícios. Um deles é a própria ressurreição, mas não é esse o benefício, um dos benefícios que a gente vai tocar aqui. E nós vimos aí já alguns obstáculos, alguns facilitadores dessa comunhão com Deus, porque o que João vem dizendo aí é que assim como eu tive comunhão com Cristo, assim como nós temos comunhão com Cristo, que nós, os seus interlocutores, aqueles para quem João fala, e João fala para nós, tenhamos também comunhão com Ele, assim como Ele tem com Deus. E essa comunhão vertical
possa também se refletir na comunhão horizontal entre nós. Então, as lições aí, elas são bem claras, bem objetivas. Por isso é que é importante nós estarmos trabalhando a comunhão entre nós. Esse relacionamento gostoso entre nós, que precisa ser gostoso. Gente, o nosso relacionamento precisa ser gostoso. Precisa ser sincero. Precisa ser fiel. Sabe? Então, essa é uma das grandes lições que nós tivemos aí, olhando não só na primeira mensagem, ali até o versículo 4, e depois, do versículo 5 ao versículo 6, do versículo 5 ao versículo 10, e agora do versículo 1 ao versículo 6 do capítulo 2, vamos ver um pouquinho sobre esses benefícios do verdadeiro cristão. Eu não disse verdadeiro crente, porque verdadeiro crente dá uma ideia muito de religiosidade. E crente, qualquer um pode ser em qualquer coisa. Um verdadeiro cristão é aquele que se vincula a Cristo, é aquele que é de Cristo, aquele que prega Cristo, aquele que se autodenomina por ser de Jesus e por pregar a Cristo, que se denomina como cristão. Ele pode dizer que ele é um cristão, ok? Então, tudo o que tinha sido dito até agora, quanto o fato de o verbo da vida e a comunhão com Deus, de que Deus é luz, a confissão de pecados, aí o apóstolo diz ali no versículo 1 do capítulo 2, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem, mas se pecar, temos um advogado junto ao Pai. Então ele disse todas essas coisas no capítulo 1, para que a gente não peque, tendo comunhão com Deus, trabalhando os elementos facilitadores da comunhão com Deus, e não dos obstáculos da nossa comunhão com Deus, para que a gente não peque. É muito interessante como Deus leva a sério essa questão de não pecar, mesmo sabendo, mesmo dizendo que nós não temos condições de não pecar, mas nós precisamos trabalhar no sentido de não viver pecando. Isso é sério. Por que é sério isso? É sério porque nos dias de hoje a gente pensa assim, eu pequei? Todo mundo peca. Então, leva essa questão de pecar, ou de não pecar, ou de estar pecando, como alguma coisa tão natural, que ele acaba nem se importando mais, ele não leva a sério mais esse negócio, a ponto de deixar rolar. Todo mundo peca, todo mundo erra, eu também erro, e vamos caminhando assim, vamos que vamos, né? Parece que principalmente na nossa sociedade ocidental, uma sociedade muito rápida, uma sociedade que se envolve muito mais com o que precisamos, com a performance do que nós precisamos fazer. O importante é estar fazendo da melhor forma possível para mim, não é? Quando fala, é difícil a gente pensar em alguém que está fazendo as coisas da melhor forma possível para os outros. Ele faz as coisas de maneira geral, as coisas da melhor forma possível para ele. Enfim, então ele vem trabalhando isso. E João escreveu, acima, ou seja, aquilo do versículo 5 ao versículo 10, escreveu para que nós não pequemos, mas a gente vai pecar, como ele diz lá no capítulo 1, versículo 8 e 9, aquele que diz que não peca é mentiroso. Olha só que barulho, né? Que loucura isso, não é? Eu costumo dizer que viver como cristão é andar no fio da navalha, não é? É um limiar muito próximo à queda e muito próxima à evolução ou à não queda. Mas se pecarmos, que a gente vai pecar. Você crê nisso? Amém? Quem não peca aqui, levanta a mão. Ok, que bom. Que bom. Mas o primeiro benefício que o verdadeiro cristão tem, é que ele tem um advogado. E a gente vê isso logo no versículo 1. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Essa palavra no original é parácletos.
E paráclitos, na língua grega, significa advogado. O que significa um advogado? O que significa um advogado? Qual é o papel do advogado? Fazer alguma coisa diante de uma autoridade que nós não podemos fazer. Não é mesmo? Não é isso? Não é esse o papel do advogado? O advogado não nos representa perante o juiz? Ou cada um de nós pode entrar lá perante o juiz e fazer a nossa própria defesa, não sendo advogado? Não, não pode. Isso daí na jurisprudência não existe isso. Então Jesus é o nosso advogado. Isto porque o homem não consegue chegar por si mesmo a Deus. Olha só. Por isso Jesus é o advogado. Porque o homem não consegue chegar a Deus. Ele não consegue chegar a Deus através das suas boas ações. Não pode. Ele não consegue chegar a Deus através do fazer bem às pessoas. Ele não consegue chegar a Deus sendo eticamente um bom funcionário, ou um bom patrão, um bom comprador, um bom vendedor, um bom pai. Ele não consegue chegar a Deus sendo um bom marido, um bom chefe de família. Ele não consegue, sendo um filho, ele não consegue chegar a Deus sendo um bom filho. Não consegue chegar. O homem não consegue chegar a Deus. Gente, isso é muito importante para a gente entender as condições básicas da salvação. Por isso é que nós precisamos de um advogado, alguém que nos represente, alguém que nos defenda. E o texto diz claramente: se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. Quem é esse advogado? O que diz aí na Bíblia, no versículo 1 no final? Quem é o advogado? Olhem aí. Quem é Jesus? Quem é, gente? Quem é Jesus? Quem é? Jesus. Jesus é o nosso advogado. Então o homem não pode chegar sozinho à presença de Deus. O homem, ele é cheio de artifícios para chegar sozinho à presença de Deus. Quando a gente olha Gênesis, abra lá logo no primeiro livro de Gênesis, logo no capítulo 3, a gente já vai ver uma dessas manifestações. A gente já vai ver desses jeitinhos que o homem já fez depois de ter pecado. Ele tinha livre acesso a Deus, só que depois de pecar, ele percebeu o erro, ele percebeu que pecou e não tinha mais condições de esconder a sua nudez. O que ele fez? No versículo 7, então os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, ou seja, eles perceberam que tinham pecado, já não tinham mais condições de se apresentar diante de Deus. Eles não tinham. O que eles fizeram? Eles costuraram para si folhas de figueira e fizeram cintas para si. Você percebe? O homem lá, ele já demonstrou essa base do homem procurar seus próprios artifícios, suas próprias artimanhas para se aproximar de Deus. Ah, mas Deus aceitou isso, sim ou não? Deus aceitou essa artimanha? Sim ou não, gente? Quem fala sim, levanta a mão. Quem fala não, levanta a mão. Tem uns que estão nem cá nem lá, viu, Fê? Nem levanta, nem um... Não aceitou, sabe por quê? Porque no versículo 21, capítulo 7, versículo 21, capítulo 3, versículo 21 de Gênesis, ele diz ali: e o homem deu à mulher, versículo 21, o Senhor fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Olha só o que Deus fez no mesmo capítulo. Ele rejeitou o jeitinho, não vou falar brasileiro, mas o jeitinho do ser humano de querer buscar resolver os seus problemas por si mesmo. E Deus não aceitou isso. Por quê? Porque foi lá, Deus falou assim: não aceito esse negócio. Arrancou aquela roupa de pele, de folhas deles, e fez uma roupa de pele. O Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher.
Por isso, nós precisamos de alguém, porque na realidade, Jesus é como se fosse essa roupa de pele que Deus proveu para o homem, para poder fazer com que o homem se apresentasse diante de Deus. Então é através de Cristo Jesus que o homem se apresenta diante de Deus. Por isso que aquele que crê no Filho tem a vida, quem não crê no Filho não tem a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Permanece por quê? Porque ele foi expulso da presença de Deus. Versículo 23 desse capítulo 3 diz: por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, para guardar o caminho da árvore da vida. Então o homem, ele foi jogado para fora da presença de Deus, por causa do pecado. E agora, nós precisamos de alguém que faça essa intermediação, de alguém que nos liga. Lá no Antigo Testamento, como uma forma de apontar para a solução final, um cordeiro era morto. E o sangue derramado por aquele cordeiro era o suficiente para pagar os pecados do povo. Tanto é que o povo chegava, que as pessoas chegavam, impunham as mãos sobre o cordeiro, como um ato de transferir os seus pecados para o cordeiro, e aí o sacerdote pegava aquele sangue e jogava no altar. No Novo Testamento nós não precisamos fazer isso. Quem é o nosso advogado? Quem é o que nos representa diante de Deus? Jesus. Eu sei que muitos dos irmãos já sabem disso, mas nós pregamos a Cristo e a Cristo crucificado, não tem jeito, esse é o alvo da nossa pregação. O homem é pecador, e a sua própria aproximação com os seus méritos é impossível diante de Deus, por isso ele precisa de um advogado. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, o apóstolo Paulo diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, Jesus é o nosso advogado, através do seu sacrifício. Porque alguém pode dizer: ah, mas se ele é meu advogado, está tudo certo. Não, está tudo certo? Não. Como ele fez para ser um advogado que nos levasse diante de Deus? Ele se ofereceu, ele se fez pecado por nós, no nosso lugar. E no nosso lugar ele se apresentou na cruz. Ele veio nas qualidades mostradas nos primeiros versículos ali de João, de maneira carnal, a ponto de João ver, João ouvir, João sentir, para se fazer pecado por nós. Em Romanos capítulo 8, versículo 33, nós vemos o seguinte texto: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Sendo Deus quem nos justifica, quem vai nos condenar? É Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O autor de Hebreus, no capítulo 7, versículo 25, ele diz assim: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus. Por isso é que nas nossas orações, nós dizemos assim: Senhor, nós te agradecemos pela minha vida, te agradecemos pelo ato de consagração, te agradecemos porque o Senhor nos ouve. E essa gratidão que nós fazemos em nome de Jesus. Não é por nosso próprio nome que nós nos apresentamos a Deus, é no nome de Jesus. Então Jesus é o nosso advogado, é o nosso advogado. Gente, isso é básico do cristianismo. É Jesus quem nos aproxima de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Gente, é essa mensagem que nós precisamos testemunhar para as pessoas. É difícil? Não.
Racionalmente não é difícil. Espiritualmente não é difícil, por quê? Porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós e ele nos capacita para testemunhar dele. Você acha que Deus nos deixa à mercê de nós mesmos na hora em que nós estamos testemunhando? Sabe o que nos falta? Disciplina e coragem. É que nós pensamos demais em nós mesmos, é aquele detalhe que nós dissemos na sessão anterior. Então, viver a Missio Dei, primeiro, precisa entender que Jesus é o nosso advogado, e se nós nos aproximamos de Deus, se nós somos justificados porque Jesus nos justificou, e nós devemos a nossa vida toda para Deus. Nós temos outros benefícios aí, mas nós vamos deixar para o próximo domingo. Próximo domingo nós completamos, porque nós temos 2 outros benefícios mostrados aí nesse texto de 1 João, tá bom? Nesse texto aqui. O primeiro nós vimos no versículo 1. Filhinhos, escrevo-lhes essas coisas, para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos um advogado. Percebe que o que nós quisemos mostrar aqui, é que ele é o nosso advogado, não só no momento de nos reconciliar. Ele é o nosso advogado sempre. Porque eu sou um pecador. E se eu dissesse que eu não sou, eu seria mentiroso segundo o próprio João. Mas só que eu só consigo admitir o meu pecado, porque ele me trouxe para perto de si, e aí eu consigo ver o meu pecado, porque ele me trouxe para perto de si. Quando nós estamos mais perto de Deus, cada vez mais perto de Deus, mais nós nos vemos pecador. Porque cada vez que nós nos aproximamos de Deus, nós vemos cada vez mais o branco de Deus, o alvo de Deus, o seu manto alvo, não é alvo de objetivo, mas alvo de branco, é incomodar os nossos olhos, e aí nós vemos os nossos pecados, porque quando nós não vemos muito os nossos pecados, nós não estamos vendo muito a proximidade com Deus, nós não estamos vivendo muito a proximidade com Deus. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Depois, eu vou sugerir para você pegar esse texto, do versículo 1 ao versículo 6, e ler várias vezes, e em oração, dizer assim: Senhor, me faz entender esse primeiro benefício. Senhor, me faz perceber se eu sou alvo desse benefício ou não. Eu quero ser de Jesus. Se você falar que eu quero ser de Jesus, é porque você já é. Ninguém consegue, eu quero Jesus, se não for de Jesus. Lembra aquele texto, quando os discípulos viram alguém batizando em nome de Jesus, foram falar para Jesus que tinha alguém batizando em nome dele, e Jesus falou assim: deixa, ninguém pode falar em nome de Jesus, se não for de Jesus. Ok, vamos ficar por aí, e olhar bem esse versículo 1, e tentar entender o segundo privilégio. O segundo privilégio é que ele é a propiciação pelos nossos pecados. É uma palavra difícil, que eu sugiro que você olhe no dicionário. Autoestudo, gente, autoestudo. Porque se nós passarmos pelas palavras que estão na Bíblia e não entendermos o significado dela, nós não estamos entendendo a mensagem. O que é propiciação? Como é um assunto que nós vamos falar domingo que vem, eu não vou dizer agora, mas eu sugiro que você olhe e estude o significado da palavra. Próximo domingo eu vou perguntar, tá bom? Vamos orar, gente, vamos orar e agradecer a Deus, porque podemos entender que Jesus é o nosso advogado. Obrigado, Senhor, obrigado porque Jesus é o nosso intermediário, é o nosso mediador para nos achegar a Ti. Obrigado, ó Deus, pela salvação que temos através dEle.
E obrigado a Deus, porque nele foi colocada toda a nossa ira, toda a tua ira, em relação aos nossos pecados. E Jesus se oferece para que esta ira que está sobre nós fosse colocada sobre Ele mesmo. Obrigado por esta oferta que Jesus fez de si, levando os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém.